Irmãos e irmãs, queria saudar vocês com as marcas do Reino de Deus, a paz do Senhor, que é a marca do Reino, com a esperança de nos encontrarmos todos um dia diante daquele que nos vê. Então, conheceremos como somos conhecidos. E uma das outras marcas do Reino de Deus é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Saudar vocês com paz, com esperança, com alegria também. E também saudar vocês com a esperança de que aqui de novo, nessa manhã esteja se estabelecendo o mistério da graça de Deus. O Deus conosco, entre pessoas como nós, precárias, finitas, que esse mistério venha e esteja sobre nós. Eu queria agradecer muito o convite de estar com vocês. A ideia aqui é que essa manhã seja uma manhã onde nós conversemos. Eu gostaria que isso pudesse sair desse lugar aqui como um tom de conversa. Eu sou uma pequena peregrina, pequena mesmo, tenho 1,5 m. E sempre quando chego, alguém tem que pegar o microfone e abaixar, e isso é bom. Sempre penso que Deus me fez pequena para que eu me lembre sempre quem eu sou e quem Ele é. E isso sempre acontece também quando se baixa o microfone também. A outra alegria é ver Luiz Vanderlei. Quando conheci Luiz Vanderlei, eu convenci a irmos colocá-lo debaixo do braço para um congresso lá no lugar das Irmãs Popularinas, lá em São Paulo, em Mariápolis. Lembra disso? Ele com questões, e vamos lá, rapaz, um congresso do corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, e depois tive a alegria de colaborar com a escola de pastores, e quando vejo você, se cumpre em mim a palavra que está em Provérbios, o olhar do amigo alegra o coração. O coração aqui saltitante, não é taquicardia, é alegria de ver você mais uma vez, e agradeço muito isso. Vanderlei me liga, acho que em setembro, outubro, não me lembro bem, e me faz uma provocação, um convite para esse tempo, e acho que todo mundo recebeu essa pergunta, por que Deus criou a igreja? E eu recebi também essa pergunta, e ela ficou assim, atravessando o meu coração. Mas, afinal de contas, por que Deus criou a igreja? A gente tem algumas respostas prontas na teologia, mas sempre é importante ouvir para além do que está formado, estabelecido, a liberdade do Espírito do Senhor. E no subtexto havia uma indicação, porque Deus criou a igreja para ser instrumento da esperança em Jesus. É por isso, entre outras coisas, para que Deus criou a igreja, porque Deus criou a igreja. E esse tema da esperança, ele é fundamental. Nos próximos 20 anos, a depressão, que é o contrário da esperança, será o segundo motivo apontado pela Organização Mundial de Saúde, o segundo motivo incapacitante em situações laborativas. Se nada for feito do que se faz, além do que se faz agora, medicações, terapias conhecidas até aqui, em 20 anos nós teremos, em toda a população mundial, pessoas com uma incapacitação crescente. E se supõe que, mais do que os motivos endógenos e genéticos que podem provocar quadros depressivos, isso no plural, uma boa parte desses motivos serão existenciais. Então, a gente está falando de uma coisa fundamental para a vida, a esperança. Quando Paulo aponta 3 virtudes teologais, ele vai dizer a fé, a esperança e o amor. E Deus, então, por que Deus criou a igreja? Eu vou repetir esse mote aqui durante esse tempo, para ser instrumento de esperança em Jesus. Por isso também Ele criou a igreja. E como é que isso se desdobra? Eu queria convidar para a leitura do texto de Romanos 15, onde Paulo está falando, está apontando algumas
condições, porque está sendo enviado aos gentios, e porque Deus está ligado a esse envio, a esse trabalho com os gentios também. E em Romanos, Paulo vai, especialmente nesse capítulo, Paulo vai estabelecer alguns nomes de Deus. Ele vai dizer, vai chamar Deus de Deus da esperança, vai chamar Deus de Deus da paciência, ele vai chamar Deus de Deus da paz. E no texto, então, diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 13: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu vou repetir. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E é tão maravilhosa essa fala de Paulo, porque hoje, como em todo o tempo, nós convivemos com uma sociedade com muita ansiedade. Em diferentes tons, ao longo dos séculos, as sociedades, os diferentes povos, nações, etnias, convivem com diferentes níveis de ansiedade nas suas interações. Mas talvez nunca como hoje nós estejamos vivendo no Ocidente uma epidemia de altíssima ansiedade. E essa ansiedade, ela é tão marcante, ela é tão grande, que às vezes você encontra uma criança de 4, 5 anos, porque está ouvindo a fala dos pais, dizendo, eu estou muito ansioso, eu sou muito ansiosa, e você olha para aquele pequenino, você tem 4 anos, 5 anos, dizendo de si mesmo como uma pessoa ansiosa, como se descrever-se como uma pessoa ansiosa fosse mais ou menos um time de futebol. Eu sou Fluminense, eu sou Vasco, eu sou Flamengo, eu sou ansioso, né? Tal a naturalização que se tem na nossa sociedade da condição da ansiedade. Paulo, então, diz que tudo que foi escrito a fim de que pela paciência, a paciência se opõe absolutamente à ansiedade, mas Paulo vai dizer, olha, é por causa da paciência, é pela paciência e pela consolação das Escrituras que nós vamos ter, nós teremos, para que nós tenhamos esperança. E aí ele vai dizer, ora, o Deus da paciência e o Deus da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. De certa maneira, é uma pena que a gente não possa ir ao supermercado e comprar 500 gramas de paciência. Seria tão bom se a gente pudesse fazer isso. Eu compraria paciência, acho que todos os dias, ir lá comprar 500 gramas de paciência. Um dos pais da igreja, que tem um nome parecido até com um derivado do leite, chama-se Lactâncio, no século IV, disse assim, a paciência é a rainha das virtudes, dando a entender que para tudo na vida a gente precisa de paciência, até para ser feliz, porque senão a felicidade passa muito rápido, ela é consumida, ela desaparece, ela é tragada pelo nosso tempo, né? Precisamos de paciência até para ser feliz, quanto mais para lidar com aquilo que não controlamos, a vida, com aquilo que não sabemos, o caminho, com aquilo que esperamos, os resultados, precisamos de paciência. Paulo diz que o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus.
E lá no versículo 12 e 13 ainda, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Para que Deus criou a igreja? Para que sejamos instrumento de esperança em Jesus. Nele os gentios esperarão. Esperamos em Jesus. É nele que somos convidados a esperar. E no versículo 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança. O Deus da esperança. Nós podemos repetir esse texto, eu queria falar, vocês podem falar após mim. E o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Quero sublinhar essa ênfase numa igreja presbiteriana, eu presbiteriana também, no poder do Espírito Santo, para que sejamos ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Ele nos enche de toda alegria no nosso crer, para que sejamos ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, que coisa maravilhosa é a tua graça, Senhor, que coisa maravilhosa é a tua graça. Conhecer-te é a grande aventura sobre a terra, Senhor. Não há esporte radical que se compare a conhecer o Senhor. Não há esportes grandiosos que se comparam. Não há aventura, Senhor, a grande aventura sobre a terra é conhecer a Ti, a Teu Filho, Senhor, e ser atravessado pelos ventos do Espírito Santo de Deus. Nós Te agradecemos porque, pela Tua presença nesse lugar, sobre nós, entre nós e em nós também. Te agradecemos porque Teu nome é Deus conosco. E Te pedimos que, apesar da precariedade de quem fala aqui, Senhor, Tu sejas conosco. Fala conosco nesse lugar aqui, onde eu me reúno com meus irmãos e irmãs aqui. Eu sou a pessoa que mais necessito da Tua graça, porque cabe a mim, Senhor, nessa manhã, abrir a Tua palavra e falar com fidelidade, com a fidelidade possível daquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Permita que eu não fique na frente, que eu saia, e que de alguma maneira maravilhosa e graciosa, minha voz desapareça e outra absolutamente poderosa e amorosa se faça ouvir aqui. Fala conosco, porque quando Tu falas conosco, temos vida, e vida é o que precisamos. Nós oramos em nome de Jesus, porque dEle é o reino, dEle é o poder, dEle é a glória. Ai, que bom, para todos sempre. Amém. Para que Deus criou a igreja? Para ser instrumento de esperança em Jesus. Né? O tema da esperança ele é fundamental e a resposta, porque Deus criou a igreja num tempo onde existem um movimento imenso de desigrejados, um movimento grande de pessoas, né, que na realidade estão vivendo uma experiência muito própria do século XXI, uma espiritualidade sem igreja, uma espiritualidade que acontece fora do templo, e uma espiritualidade que acontece fora da ideia do que é a igreja também, uma espiritualidade que se coloca sobre as experiências de individualismo que temos de maneira crescente, e também de forma inversa, nós vemos uma crescente religiosidade sem Deus. O mundo, a sociedade está cheia de uma religiosidade. Na academia, na universidade, há uma enorme religiosidade por causa dos rigores científicos, uma religiosidade sem Deus. Essa religiosidade aparece muitas vezes na disciplina com relação à aplicação, não apenas da ciência, mas das maneiras de organizar
as empresas, as organizações, o mundo. Há uma religiosidade sem Deus no mundo. E a gente vive o paradoxo de uma espiritualidade sem igreja, pelo menos sem templo, muitas vezes, e também uma religiosidade sem Deus. Esse tema é bastante importante, irmãos, porque que Deus criou a igreja? Para que nós sejamos portadores dessa esperança em Jesus. Isso nos lembra o texto de Romanos 12, que fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso nos lembra que a cultura influencia o modo como nós praticamos e também nós entendemos a palavra de Deus. Mundo, nesse contexto, da palavra grega, lá citada em Romanos, quer dizer uma realidade, um tempo, um espaço, uma cultura alienada de Deus. Por isso, o Senhor chama a igreja à existência, para que ela seja portadora de esperança, para que ela comunique esperança, para que ela, nessa experiência de estarmos juntos, nos possibilite uns aos outros aprendermos nessa relação possível quando nós nos encontramos assim. Porque Deus criou a igreja, né, para ser instrumento, pode passar, por favor, para ser instrumento da esperança em Jesus. O próximo. Né? Mas o Vanderlei também apontava, quando me convida para o tema, disse que a igreja ela é esse lugar de esperança em Jesus, uma igreja terapêutica, uma igreja que é terapêutica, por assim dizer. Eu hoje tenho muitas interrogações sobre essa expressão. E é estranho isso, porque participei de um movimento em 1976 que fundou uma fraternidade da qual pertenço, Vanderlei também, corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, num momento onde estava assim, explodindo dentro do mundo da psiquiatria, do mundo da psicologia, a ideia de tirar as pessoas, levá-las para fora de estruturas manicomiais, fazê-las experimentar, especialmente pacientes mentais com quadros severos, pacientes com dependência química, experimentar uma estrutura de comunidade terapêutica, porque foi se entendendo que essa, então, era uma estrutura que possibilitava um processo de desenvolvimento e saúde. Acho que, ao longo do tempo, a gente começou a ouvir muito sobre isso, muitos congressos no Brasil sobre igreja como comunidade terapêutica, estruturas, mas acho que a gente foi corrompendo um pouco isso, e acho também que hoje se fala de... isso é um processo terapêutico, qualquer coisa. Usar pedras quentes sobre as suas costas é uma coisa terapêutica, né? Você ter, por exemplo, uma certa estrutura piramidal sobre a qual você se coloca é uma coisa terapêutica. Então, acho que, de alguma maneira, a gente foi corrompendo, a sociedade foi corrompendo esse termo. E também acho que, eu diria que a igreja ela é chamada a ser uma estrutura mais do que terapêutica. Uma questão para as psicoterapias, desde sempre, é não usar a palavra cura, porque muitas vezes estamos falando do desenvolvimento do ser, e não da cura. Você não vai curar o que é humano. Há uma longa discussão sobre isso, por que não se usa a palavra cura. Mas entendo que a igreja é o lugar onde nós falamos de cura, sim. O lugar onde o Espírito do Senhor, como diz Isaías profeticamente, está sobre mim, e Ele me envia a curar os quebrantados de coração. Entendo que a igreja é uma estrutura mais do que terapêutica, ela foi chamada para ser sanadora, uma agência de transformação da realidade visível. Por que Deus criou a igreja? Porque quando estamos juntos, irmãos e irmãs, nos transformamos numa agência sanadora e transformadora da realidade visível. Por favor. Por que Deus criou a igreja? Para ser instrumento da esperança em Jesus, repetindo esse mote. Conforme Romanos 15:13, o Deus da esperança vos encha de toda alegria no vosso crer. O Deus da esperança faça isso.
a fim de que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas, afinal, por que nós precisamos de esperança? Por que nós precisamos de esperança? Não nos bastaria amor, não nos bastaria disciplina, não nos bastaria fé. Por que nós precisamos de esperança, irmãos? Alguém arrisca dizer, me responder, por que nós precisamos de esperança? Não vale dizer o ditado de sempre, a esperança é a última que morre, mas morre, né? Mas morre, né? Por que precisamos de esperança? Para viver, para ter sonhos, para crer. Por que nós precisamos de esperança, né? Nós precisamos de esperança, irmãos, porque nós precisamos de um combustível para perseverar. Nós precisamos da esperança quando estamos com projetos que são longos, mas também precisamos da esperança quando estamos diante de coisas que não dependem de nós, de coisas que não estão na nossa mão. Precisamos de esperança porque sem esperança adoecemos. A esperança é um combustível para perseverar. Precisamos de esperança porque a esperança fundamenta nossos sonhos. E essa esperança que fundamenta nossos sonhos, ela também nos ajuda a olhar para além da realidade presente. Precisamos de esperança para viver. Sem esperança, adoecemos. Há muitas pessoas que conheço que chegam muitas vezes aos limites, porque levam a vida no dever, levam a vida na disciplina. E isso funciona, até um dia não funciona mais. Porque sem esperança, não podemos atravessar as coisas mais difíceis da vida. Precisamos de esperança para sermos encorajados nas lutas da vida. E precisamos de esperança fundamentalmente para nos conectar com a necessidade de praticar a justiça. Se no seu lugar, eu e você, em cada um do nosso lugar, nós não acreditarmos que o nosso pequeno gesto em favor da justiça vai resultar numa pequena justiça, nós não nos moveremos em favor da justiça. Se no nosso lugar atos de misericórdia não estiverem lastreados no nosso coração como uma perspectiva, ainda que pequena, que demonstre e expresse o reino de Deus, se não tivermos essa esperança, nós não cumpriremos aquilo que Miqueias 6:8, a fala de Deus através de Miqueias nos diz, porque Ele te ensinou ao homem o que é bom, que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente diante do seu Deus. Isso é tão tremendo, porque nós podemos amar a justiça e nos tornarmos paladinos da justiça, mas não termos nenhuma humildade no nosso coração. Isso é tremendo, porque nós podemos praticar a misericórdia com raiva. Às vezes, vou a igrejas onde percebo algumas coisas interessantes, pessoas falando do movimento social, mas percebo, no fundo, uma certa raiva. Uma misericórdia com raiva. Uma misericórdia que não é feita com alegria. E a misericórdia precisa ser feita com alegria. E Miqueias acaba dizendo, a fim de que andemos humildemente diante de Deus. Precisamos de esperança para praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. Por que Deus criou a igreja? Vou repetir de novo esse mote. Para sermos instrumentos de cura, mais do que instrumentos terapêuticos, para sermos uma agência de transformação. Sabe, irmãos, creio que o Espírito de Deus anseia para que nos tornemos de novo uma igreja que perturba. Uma igreja que deixa de orar por anjos parrudos, fortíssimos, que sempre nos protejam. Mas uma igreja que faça uma outra oração, aquela que está em Atos. Senhor, olha e vê, e dá a nós ousadia, Senhor. Em Atos 17:6, Jansson diz assim, esses que transtornaram o mundo, chegaram até aqui. Deus quer nos encher de esperança, irmãos, a fim de que não tenhamos medo de sermos os que incomodam, a fim de que as nossas orações não apenas subam aos céus para que nós não sejamos incomodados, mas que, sendo capazes de incomodar com ousadia, a graça de Deus se manifeste na nossa vida. Esses que
transtornaram o mundo, chegaram até aqui. Por que Deus criou a igreja? Porque onde há ódio, Deus nos chama para anunciar o amor. Onde ninguém se importa, Ele quer que nós sejamos um povo que se importe. Onde não há compromisso, um povo que se compromete, que se aliança com fidelidade. Conheci uma mulher. Deus tem me dado tantos privilégios de conhecer filhos e filhas de Deus com quem aprendo tanto. Lá, num congresso na Igreja Presbiteriana, em Brasília, num congresso de mulheres. Conheci na primeira vez que estive lá, há 3 anos atrás, daí voltei no outro ano, agora estou que nem arroz doce em festa de Minas Gerais. Tem festa, tem arroz doce. Estou sempre aprendendo com as irmãs queridas nos congressos de lá. Conheci uma mulher muito simples. Ela mora numa comunidade, segundo fui informado, uma das comunidades mais temíveis que ficam em torno de Brasília, uma das cidades satélites de Brasília. Uma região tão temível que a polícia nem vai lá, de tão temível que é. Conheci essa mulher, ela se chama Iracema, ela tem os olhos do cordeiro. Um dia, conversando com ela, no congresso, no chá, ela me dizendo que estava muito feliz, porque um dia, de madrugada, fazia muito frio, e ela estava chegando e passou pelo pessoal do tráfico, pessoal do narcotráfico, todo mundo armado com fuzil até os dentes. E ela disse: Glaucia, eu vi aqueles meninos crescerem, eu conheci eles desde menino, e eu me dei conta que eles estavam tremendo de frio. E eu estava orando a Deus para me dar um jeito de continuar comunicando o amor de Deus a eles. E eu tive a ideia de fazer gorros para tapar as orelhas dele. E Iracema começou a fazer gorros para colocar sobre as cabeças dos meninos do tráfico, para que eles não sentissem frio, porque a misericórdia tem nome, o nome é amor, porque ela tem esperança de que esse movimento de trazer calor aos que têm frio, independente de quem sejam, tinha a marca do reino de Deus. Irmãos, Iracema é doutora em misericórdia. Sempre que encontro com ela, digo: doutora, a doutora aqui é você é doutora em misericórdia. Uma igreja que se importa, uma igreja que se importa. Por que Deus criou a igreja? Porque onde impera o individualismo egocêntrico, a igreja deve ser chamada para ser um povo que é convocado a agir em misericórdia. E uma sociedade onde mentira e verdade têm o mesmo peso, a gente vê, nós ficamos anestesiados, na igreja está acontecendo, a mentira e a verdade não tem diferença. Somos chamados a ser um povo que ama a verdade. Conheci um homem, pastor, jovem pastor de 30 e poucos anos, no Rio de Janeiro, que gostava muito de fazer visitas, enfim. Então, tinha na semana o tempo dele fazer visitas, e quando ele chega lá, pega o carro não funciona, e ele, então, vai pegar um ônibus para ir para um bairro distante no Rio de Janeiro. Ele pega, fica um tempão no ponto de ônibus, finalmente, quando o ônibus chega, o motorista diz assim: gente, é o seguinte, a roleta está com problema. Então, seguinte, todo mundo vai entrar por trás, na época que você entrava por trás, e o seguinte, a passagem naquela época era tipo, acho que 1,60, alguma coisa. Cada um paga R$1 e está tudo bem. E ele logo percebeu que aquele R$1 ia para o bolso do trocador e do motorista. E quando ele estava assim, entrando, ele ouviu isso, ele parou e falou: moço, pode vir. Ele falou: não, muito obrigado. R$1? Você não tem R$1? Ele disse: não é isso. Pode ser menos. Ele falou: não, eu não posso ir, porque eu temo ao Senhor. Aí o motorista diz assim: o quê? O quê? Eu temo ao Senhor. Você teme ao Senhor? Como se estivesse falando grego, né? Você teme ao Senhor? Então tchau. E foi embora. Mas aquela resposta foi um dardo no coração daquele motorista. Ele começou a conversar com o trocador: olha que maluco, teme ao Senhor, que absurdo isso, teme ao Senhor, por causa de R$1, cara, teme ao Senhor, que absurdo isso.
E ele foi em casa, chegou em casa no final daquele dia e disse para a mulher: encontrei um maluco hoje. O cara disse que não queria andar por R$1, porque disse que tem, meu senhor. E no dia seguinte, essa palavra atravessou ele. E o outro dia, aquele fim de semana, por causa das conexões de Deus, ele foi levado a um grupo de pessoas numa casa que falaram sobre o temor do Senhor. Para fazer curta uma longa história, esse homem se converte quando a palavra é exposta falando do temor do Senhor. Tempos depois, 1 ano, 2 anos depois, esse pastor vai à igreja que esse homem frequentava e expõe a palavra. No final, ele descobre essa história que eu estou contando, ele dizendo: aquele dia eu não consegui tirar essa palavra da minha cabeça. Um maluco que não queria andar quase de graça, porque temia ao Senhor. Um povo que ama a verdade e que não aceita que mentira e verdade sejam a mesma coisa. Por que Deus criou a igreja? Porque nós somos chamados a sermos agentes de esperança desse reino. Por favor. Por que nós precisamos de esperança, irmãos? Já que Deus criou a igreja para ser uma igreja sanadora, mais do que terapêutica, uma igreja transformadora da realidade visível. Quando nós estamos juntos, o mistério, por favor, gracioso da comunhão dos santos nos atravessa. Não pense que você está aqui inócuo à palavra do Senhor. Você pode estar com o coração fechado, está com uma postura cínica, está indiferente, está cansado, está pensando no almoço. Não pense você que a palavra do Senhor é inócua sobre aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Porque quando nós estamos juntos, na comunhão dos santos, essa comunhão nos atravessa. E como corpo de Cristo, nós somos capazes de vivenciar experiências, irmãos, que só nos ocorrem porque estamos juntos, como 2 ou 3 reunidos em seu nome, conforme Mateus 18, de 18 a 20. Quando estamos juntos com fé e com esperança no nome do Senhor, coisas podem acontecer que nós não temos ideia, não podemos supor, não podemos sequer avaliar. Vamos ao texto de Mateus 18, de 18 a 20. E o texto diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Normalmente a ênfase desse texto fica sobre a questão do testemunho de pessoas da igreja, que são testemunhas de uma disciplina que foi aplicada, que houve uma reação sobre isso, e de uma fala que precisa ser estabelecida. No entanto, o texto, a Escritura está falando de se ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. O quê? Se ligardes o quê? Tudo aquilo que o Espírito nos colocar como passível de ser ligado. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que seja lícita, que seja da vontade do Senhor, claro, se a gente combinar aqui, vamos combinar assaltar um banco e vamos orar, isso, de fato, não é da vontade do Senhor. Então, esse qualquer coisa tem um aposto aí, suposto, não no texto, mas entendido, segundo a vontade do Senhor. Qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Irmãos, em outras versões diz assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, isso será feito. Eu não sei se você já teve essa experiência extraordinária de concordar com alguém, nesse nível, nessa intensidade. Porque o texto diz que isso será feito. Isso será feito. Eu não sei se você já teve a experiência de estar
numa comunhão dos santos com alguém em oração e concordar. E acho, irmãos, também que essa experiência de concordância em espírito é das mais raras sobre a terra. Não é, Glaucio? Como assim? É das mais raras sobre a terra. Porque é preciso concordar com a cabeça, é preciso concordar com o coração, é preciso concordar com o espírito, é preciso concordar com a alma, e se isso acontecer, será feito. E eu desafio a meus irmãos e irmãs aqui a experimentarem a rara possibilidade de entrar em concordância nessa profundidade com uma pessoa, chamado Filho de Deus como você. Porque quando isso acontece, isso está feito. Isso está feito. Isso está feito. Ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Eu tenho algumas experiências extraordinárias com relação a isso. Mas não quero contar uma experiência minha, mas uma experiência de um devocionário precioso chamado PPH, Palavra para Hoje. Uma história que veio há uns 2 anos atrás. E diz o texto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Ali estou eu no meio deles. Quando estamos juntos em fé e em esperança, diante do Senhor, na comunhão dos santos, algo maior acontece. Há 2 anos e meio, numa mensagem da PPH, vi uma história de um missionário num país da África, e ele servia junto com outros num povoado mais distante. Então, tinha que ir de tempos em tempos, a cada 15 dias, a uma aldeia maior, e por isso ele atravessava uma faixa, como uma floresta extensa, por algumas horas, até chegar naquele lugar, comprar víveres e trazer algum dinheiro que sempre é enviado dos mantenedores para eles. Então, um dia ele fez isso, só que saiu tarde da aldeia, atravessou por horas esse trecho da floresta e chegou lá quase no final do dia. Fez o que tinha que fazer e resolveu voltar. Percebeu que estava de noite, que ia escurecer na mata, andou um pouco, encontrou uma clareira, então ele fez uma fogueira e ficou ali. E orou para que o Senhor o guardasse. E acordou de manhã, foi embora, e, graças a Deus, o Senhor o guardou e ele foi embora. 2 anos depois, ele volta à igreja de origem. E foi contando algumas histórias. Irmãos, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo. Num certo dia, eu tive que fazer esse percurso, e nós sabíamos que aquele percurso era muito perigoso. Muitas pessoas eram assaltadas, sequestradas, violadas naquele lugar, especialmente estrangeiros. E o Senhor me guardou de maneira maravilhosa. E nesse dia ele falou, eu temi muito, mas vi que o Senhor havia me guardado. E aí, o que aconteceu? Enquanto ele falava, alguém na igreja se levantou e disse, que dia foi isso? Ele falou, foi um dia tal. Ele se lembrou que era um feriado no país de origem dele, nos Estados Unidos. E ele disse, nesse dia, tanto, não sei se foi 4 de julho, nesse dia, eu senti um profundo peso no meu coração pela sua vida. Falei com minha mulher e nós começamos a orar, mas esse peso não me deixava. Quando chegou de noite, eu liguei para alguns irmãos e falei, olha, eu estou indo para a igreja. Vamos orar, eu estou sentindo um peso imenso, nós precisamos orar pela vida dos missionários, especialmente por esse missionário. E aí ele fez um convite para muitas pessoas, mas na hora, nem todos que ele convidou apareceu. E apareceram algumas pessoas. E ele disse assim, então ele disse, nós oramos nesse dia. O missionário estava dizendo o seguinte, irmãos, antes de vir para cá, eu fui a um presídio. E nesse presídio, eu descobri um homem que havia tentado, ele e um colega, havia tentado me assaltar. Eles me seguiram, depois de alguns minutos, e quando ele chegou até lá, eu já tinha acendido uma fogueira, estendido o lugar, e estava ali, me preparando para dormir. Mas, na prisão, ele disse para mim, eu tentei assaltar você, eu e meu colega tentamos assaltar você, mas quando nós chegamos lá, a gente não sabia que você estava macumunado com os homens, mas existiam 8 postos de vigia cercando o lugar onde você estava dormindo. Ele falou, como assim?
Existiam 8 postos de vigias. Existiam 2 soldados armados em cada um dos 8 postos. Eu contei, meu amigo também. Nós ficamos ali um tempo imenso. Mas quando nós vimos que eles estavam dispostos a ficar a noite inteira ali, e você no meio, nós fomos embora. O missionário disse, mas não havia ninguém comigo. Pelo menos visivelmente não havia. Eu estava sozinho. E aquele homem encarcerado disse, não, existiam 16 guardas guardando você. Eu contei 8 postos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada um desses lugares, como postos, existiam 2 guardas. Ele disse, irmãos, eu creio de fato que foram os anjos do Senhor que me guardou. Esse homem, esse outro irmão que havia lembrado de orar, que dia foi isso? No dia tal. 16, irmãos, quem estava aqui naquele dia que nós sentimos um peso, um clamor e oramos por quase 1 hora para que o Senhor guardasse você? Foram se levantando um a um. E no final, irmãos, 16 irmãos haviam orado para que ele fosse guardado. Quando estamos juntos, em nome do Senhor, e concordamos de todo o nosso coração e nossa alma, coisas do céu acontecem na realidade visível. Coisas do céu. Essa é uma história tremenda. 16 anjos foram enviados para aquele lugar. Por que 16? Não sei. Por que não eram 20? Não sei. Mas acho, irmãos, que não há coincidência no reino de Deus. Não há coincidência. Então, nós precisamos de esperança, porque quando estamos juntos, o mistério gracioso dessa comunhão nos atravessa e somos capazes de vivenciar coisas extraordinárias, porque nos reunimos como 2 ou 3 reunidos em seu nome. Concordar de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito é uma das coisas mais difíceis sobre a terra. Mas quando isso é feito, isso acontece. E eu acho que aqui nessa igreja há testemunhos de pessoas que concordaram de todo o coração e Deus trouxe coisas maravilhosas. Por que Deus criou a igreja? Para ser um locus de transformação. A igreja é um espaço formado pelo encontro dos filhos de Deus, em nome dele, e onde nós proferimos e ouvimos e desenvolvemos nossa peregrinação através das narrativas provocadas por estas palavras, algumas palavras. Nós somos construídos por narrativas e somos transformados por narrativas também. Todas as histórias que ouvimos na nossa família, na nossa casa, vão nos construindo. As narrativas sociais vão nos construindo e nós somos transformados pela narrativa da graça de Deus. Acho que existem algumas palavras que vão construindo a nossa experiência do reino de Deus. E essas palavras são, por exemplo, essas que são apontadas aí, né? Deus criou a igreja para que seja um lugar de perseverança. Aprendemos a perseverar em oração. Deus criou a igreja para que nós aprendamos a nos comunicar com o Senhor através da oração e da sua palavra. Através da palavra Ele fala conosco, através da oração, falamos com Deus. Perseverança. Lembro de um irmão querido que conheci, precioso, com 3 filhos. O filho de 21 anos foi diagnosticado com leucemia, uma forma agressiva, tremenda. Mas ele cria que teria suas orações respondidas. E durante aquele 2 anos houve uma luta muito grande, até que finalmente o filho entrou numa fase terminal. Mas ele tinha uma questão: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Ele não fala comigo, ele não fala se vai curar, ele não fala se vai levar. Mas todo mundo dizia, olha só, as evidências, Deus vai levá-lo, olha só. E outros diziam, não, há profecias, ele vai ser curado. Um dia, às vésperas da morte desse rapaz, ele acorda de manhã, é um sábado, e a esposa o chama para o café. Ele diz, não vou sair daqui. Não vou sair desse lugar, desse quarto de guerra. Não vou sair daqui enquanto ele não me responder.
que ele o cure ou que ele o leve, mas ele precisa falar comigo. Eu preciso ouvir a voz daquele que me criou. Porque eu não entendo a morte do meu filho, eu não entendo. E ela ficou preocupada com isso, ele ficou orando ali, eram 7 da manhã, deu 8 da manhã, ele não saiu, deu 9 da manhã, ele não saiu, ela abriu o quarto, chamou ele, ele disse, não vou comer, eu estou falando com Deus, eu preciso, eu quero ouvir a voz do Deus, qualquer coisa que ele me diga, mas eu preciso ouvir a voz. Ele perseverou em oração, ela ficou preocupada, ligou para alguns irmãos, os irmãos chegaram ali pela hora do almoço, não por causa do almoço, mas preocupados com ele. Ele está 4 horas no quarto, ele não sai, ele chora, ele está de joelhos, ele quer que Deus fale com ele. 3, 4, 5 irmãos começaram a orar, já com misericórdia e preocupação com esse homem. Ali pelas 2 da tarde, ele abre a porta do quarto e sai, rosto sereno, molhado por muitas lágrimas que ele tinha tido. E a esposa pergunta, então, ele falou comigo e vai levá-lo. Mas a voz dele me trouxe paz. Aquele que me ama e ama meu filho vai levá-lo. Então sentou e, como Davi, comeu e se alimentou. Porque Deus havia falado com ele, porque ele perseverou e ouviu a voz de Deus. Deus criou a igreja para que nós sejamos construídos por narrativas que têm a ver com a perseverança, com a oração, com a confissão. Qual foi a última vez que você se confessou diante de Deus, diante da face de alguém? Deus nos criou para ser uma comunidade onde o arrependimento precisa ser verdadeiro. Eu estou cansada de ouvir arrependimentos funcionais, que funcionam. As pessoas se arrependem por causa dos resultados. Você se arrepende disso? Eu me arrependo. Se eu tivesse pensado bem, não ia lá, não fazia isso, ou fazia com mais cuidado, eu era mais prudente. Mas raramente, irmãos, tenho encontrado pessoas, mesmo dentro da casa do Senhor, que se arrependem, porque entendem que o pecado, antes de qualquer coisa, é pecado contra Deus. E se arrependem porque sabem diante de quem estão. A igreja é um lugar que, com esperança, a gente precisa de novo ouvir a primeira palavra do Evangelho: arrependam-se, arrependam-se. Deus quer nos chamar para chorar pelos nossos pecados. De tempos em tempos, Deus nos convoca ao arrependimento, não exatamente do que fazemos, mas do que somos. A igreja é um lugar onde as narrativas em torno da santidade, a santidade tem a ver, quanto mais santos vamos nos tornando, mais humanos ficamos. Ao contrário do que achávamos no passado, ficamos santarrões, vamos ficando humanos, absolutamente humanos. A igreja é um lugar onde nós precisamos ouvir sobre dignidade. Lá no dicionário Aurélio, dignidade tem algumas acepções, 2 importantes. Dignidade é valor em si mesmo. Dignidade é respeito próprio. Na época da ditadura, em 1969, um pastor da denominação batista foi preso, um homem de Deus, e foi preso por algumas intrigas. Ele, de fato, não tinha envolvimentos políticos, ele foi preso. Essa história eu ouvi muitas vezes contada pela irmã Tabita, de saudosíssima memória, e pelo pastor Leander Krau, reitor daquele seminário. E 28 pastores subscreveram uma carta ao ministro da Justiça na época, falando da conduta digna daquele pastor, de que de fato havia um engano, ele não era um subversivo, ele não era, enfim, alguém que militava politicamente contra o regime. E no final, eles afirmaram uma coisa tremenda. Por isso, senhor ministro, homens que não podem mentir, pedem ao Senhor que considerem esse pleito. Irmãs, irmãos, quantos de nós nessa igreja aqui, em outras igrejas no Brasil, poderiam subscrever uma carta dizendo: eu assino isso, faço parte do grupo de gente que não pode mentir. Um mês depois,
esse pastor é solto. O ministro devolve com essa frase entre aspas: homens que não podem mentir pela sua dignidade terão a deferência do seu pedido por esse ministério. Homens que não podem mentir. A igreja é um lugar onde a gente precisa aprender a falar de dignidade, ser o que é. Em Atos, no livro de Hebreus, aparece na galeria dos heróis da fé, homens dos quais o mundo não era digno. Irmãos, somos convocados a ser uma comunidade de esperança e que o mundo não seja digno de nós. Outra palavra que tem a ver com as narrativas que nos entretecem. Outra expressão, adoração e comunhão. Precisamos cada vez mais tirar a adoração de um lugar no culto, mas viver a vida como adoração, como Asaf nos ensina, como uma experiência de comunhão com o Criador, com outros, com os irmãos também. Consolação. A igreja é um lugar de consolação, precisa ser também de paz que excede todo entendimento. Um ditado de um apresentador da Globo corre na boca de muitas pessoas, né? O importante é saúde, o resto a gente corre atrás. Não, o importante é a paz. A paz é mais importante que qualquer outra coisa. Porque Jesus é o príncipe, não é o príncipe da saúde, Jesus é o príncipe da paz. E se tivermos paz, ainda que com enfermidade e angústias, teremos uma experiência daquele que nos chamou pelo nome. Misericórdia, verdade e perdão. Palavras que constituem a narrativa de uma comunidade de esperança. Por que Deus criou a igreja? De novo, o mote, para ser instrumento da esperança em Jesus, uma comunidade mais do que terapêutica. A igreja é um espaço formado, irmãos, pela comunhão dos santos, não para condenar, mas para que nós nos lembremos mutuamente de quem somos, de quem Ele é. Davi, Salmo 40, versículo 16, depois de uma exaltação pelo escape da emboscada de Saul, sabendo ele que tinha sido ungido para ser rei, ele diz, mas na verdade, eu sou pobre e necessitado. Irmãos, há experiências na nossa vida que nós só teremos nesse lugar de sermos pobres e necessitados diante de Deus. Deus nos chama a esse lugar de um cuidado que o Pai tem com quem é pobre e quem é necessitado. Por que Deus criou a igreja? Porque a igreja é um espaço intra-humano, quer dizer, a igreja acontece dentro de mim e é um espaço interhumano também, conectado através do Espírito do Senhor, por sua palavra, através do seu poder, por causa da sua soberania amorosa e formado por gente como nós, pecadores perdoados, chamados para ser agentes de consolação e de reconciliação. Texto que todos nós conhecemos bem, que dá conta desse chamado de consolação e de reconciliação. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito do Senhor está sobre mim. Uma história preciosa de uma conselheira, de uma terapeuta, diante de uma mulher de Deus, numa depressão, num quadro que chamamos de depressão maior, muito difícil, num final de ano, um filho pequeno, ela regente, musicista da igreja, mas uma depressão que não a fazia se levantar, e o filho dizendo para ela de 5 anos, mãe, vai lá, você não vai reger o coro das crianças, e novembro caminhando, e ela sem condição, sem nenhuma possibilidade de responder, prostrada, sob medicação, sem resposta. Chega um dia, nesse lugar dessa mulher de Deus, dessa conselheira também terapeuta, e nada funcionava. E no final,
na saída, na despedida, essa mulher disse assim: eu não volto mais, doutor, eu não volto mais. Muito obrigada, mas eu estou muito cansada, não adianta. E essa conselheira, essa terapeuta se despede dessa mulher, e quando ela sai da recepção, ela volta, o Espírito do Senhor toca essa mulher, e ela abre a porta e fala: vem cá, por favor, vem cá, volta aqui. E ela fez uma coisa que não é para se fazer segundo a ciência, e ela fez, ela disse: deixa eu orar por você. Ela abraçou aquela mulher e disse: Senhor, olha aqui fulana, ela está cansada, ela está muito cansada porque não consegue reagir, não consegue melhorar, não consegue se levantar. E eu também, Senhor, que cuido dela, estou muito cansada. Cansada de ver pacientes sem resposta, estou cansada de ver pessoas no limite da vida e da morte. Olha para o nosso cansaço e vê do céu. E intervém para a glória do Teu nome, mas também para a alegria nossa. Faz isso, por misericórdia. E abraçou aquela mulher e ela foi embora. Na semana seguinte a mulher não veio, na outra não veio, 3 semanas depois a mulher aparece. E quando ela toca a campainha e abre, ela olha, é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Ela disse: tudo bem? O que aconteceu? Antes de qualquer coisa, ela disse: você não sabe o que aconteceu. Quando eu saí daqui, desci, quando eu fui chegando em casa, alguma coisa foi acontecendo, fui melhorando. No outro dia eu me levantei e fui para a igreja, reuni as crianças e tal. E, enfim, a cantata vai acontecer, e aconteceu. Tempos depois elas se encontram. Nunca mais. Nunca mais. Num quadro que não tem praticamente tanta esperança. Não há prognóstico tão favorável. Essa mulher foi curada, porque o Espírito do Senhor estava sobre aquelas pessoas que estavam ali. Por que Deus criou a igreja? Por que Deus criou a igreja? Porque Deus criou a igreja para ser instrumento de esperança. Estou terminando, irmãos. Em Jesus. De novo um mote, mais do que terapêutico, mais uma agência transformadora. Deus, por favor, criou a igreja por isso, mas também porque Deus nos convoca a sermos como crianças para entrarmos no reino de Deus. Conforme Mateus 18, 1:5, onde Jesus fala: se vocês não forem como criança, vocês não vão entrar. Jesus chama, né? Olha só, se você não for como essa criança, diz aos fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Na Bíblia, em nenhum momento você encontra Deus condenando a criança pela sua imaturidade. Não há nenhum texto que fala: você precisa ser madura. Deus não fala para as crianças serem maduras, mas fala para os homens não serem imaturos. Na Bíblia, a criança ela é estabelecida como modelo. Deus usa muitas crianças. Samuel, Miriam, a criatividade, a generosidade, há uma disponibilidade do coração. E eu queria concluir com uma história que está lá narrada num livro chamado E o Menino os Guiará, da editora Ultimato, sobre teologia da criança. Deus nos chama a ser uma comunidade de esperança para ser como crianças. E está lá cantada pela Wes Stanford, uma preciosa irmã de Deus. E ela falando sobre a teologia da criança, ela conta uma história da Albânia. Em 1980, a Albânia estava em guerra. Ela se fechou uma estrutura comunista e ela só se comunicava com a Coreia do Norte. Todos os canais de televisão e os rádios foram abolidos, uma coisa absurda. E só existia um canal estatal. E aí, o que acontece é que crianças, nessa guerra, brincando, um grupo de crianças descobre um porão, um lugar que tinha sido detonado, e nesse porão encontram um rádio. E aí começam a mexer no rádio e tal, e a frequência do rádio misteriosamente pega um programa que falava a língua da Albânia, em albanês, língua da Albânia. E aí as crianças começam a ouvir. Era um programa que falava de Jesus. E elas começaram a ouvir aquilo. E aí combinaram que não iam falar para ninguém, para os pais não tirarem aquilo dela, e no dia seguinte vieram. E no outro dia também. E todo dia começaram a tentar aquela frequência,
e foram ouvindo sobre Jesus, Um dia, essas crianças estavam ouvindo, e a pessoa que estava falando no rádio fez um apelo para os ouvintes ali no mundo, enfim, para que aceitassem Jesus. E cada uma delas disse: eu aceito Jesus, eu aceito Jesus. Fizeram uma oração ali e continuaram a ouvir. Mas um tempo depois, eles ouviram que Jesus era um grande médico, um médico dos médicos. Aí uma se virou para a outra e disse: o médico dos médicos? E aí, no rádio, a pessoa do programa disse: sim, ele cura tudo. Ele cura tudo? Sim, ele cura qualquer doença. Ele cura qualquer doença? Sim. Ele é o grande médico, é o médico dos médicos. Aí uma disse: nós sabemos onde estão os doentes. Vamos até lá, vamos. Amanhã nós vamos até lá. E essa missionária conta que essas crianças, como um pequeno grupo de crianças, 3 ou 4 crianças, saíram, andaram, foram a um hospital da cidade. Um hospital de 3 andares. E quando chegaram nesse hospital, entraram e chegaram à porta do primeiro quarto e disseram: Jesus, por favor, cure essa pessoa, porque o Senhor é o médico dos médicos. E depois foram para um outro quarto: Jesus, cura essa pessoa também, porque o Senhor é o médico dos médicos. Depois foram para um outro quarto, tinha uma criança: Jesus, ele é um menino como a gente, por favor, cura ele. Irmãos, e começou a acontecer um alvoroço no hospital, porque os doentes ficaram imediatamente curados, começaram a se levantar. A equipe de saúde, os enfermeiros, com um trabalho para tentar fazer as pessoas deitarem de novo, e as pessoas levantando. E eles foram fazendo isso por todo aquele terceiro andar, em cada uma das portas. E as pessoas foram sendo curadas. Havia o segundo e o primeiro andar. Mas, de repente, no final do terceiro andar, eles foram embora. Olhando a descrição e a característica das crianças, uma pedagoga, que era cristã também, foi contatada, eles não sabiam que ela era cristã, mas uma pedagoga lá, e ela conseguiu identificar as crianças pela descrição. E foi até eles. E disse: vocês sabiam que naquele dia que vocês foram lá e oraram, as pessoas ficaram curadas, houve milagres? Eles: puxa vida, houve milagres? Sim. Mas isso é assim mesmo, porque Jesus é o médico dos médicos. E ela perguntou: mas por que vocês não oraram no segundo andar e no primeiro andar? E eles disseram, aquela inocência de criança: porque nós estávamos cansados e a gente queria fazer outra coisa. Creio que Deus nos chama a ser uma comunidade de esperança, para sermos como criança, aprendermos a espontaneidade, a leveza, a assertividade e a relação com o milagre, com o sobrenatural, como uma coisa natural, não como uma coisa sobre a qual devamos fazer mercado ou propaganda. Deus nos chama a sermos uma comunidade de esperança, porque a igreja precisa ser mais do que terapêutica, ela precisa ser uma agência de transformação, onde nós somos colocados. Eu tenho algumas perguntas para o caminho para vocês, e agora acabou mesmo, porque já ultrapassei todos os meus limites, e eu queria só ler essas perguntas. Em que momentos da vida a esperança em Jesus lhe ensinou a perseverar? Aquelas palavras que são narrativas. Orar sem cessar já é um aprendizado ou é uma meta distante em sua vida? A experiência da confissão já curou você? Como diz Tiago: confessai os vossos pecados para serdes curados. Ou alguém que você ama: eu já fui curada por confissão. Qual foi a última vez que você se arrependeu verdadeiramente? Outra questão: o processo de santificação conduzido pelo Espírito Santo nos humaniza mais ou nos distancia do que é humano, na sua experiência? Na comunidade de irmãos encontramos mais dignidade do que fora dela? Outra pergunta: há pendências sobre o perdão em sua vida? Se há pendências, caminhe para eliminar essas pendências. O perdão é um imperativo para nós. Fora das reuniões, é possível para você adorar ao Pai e ter comunhão com os irmãos?
Consolar ou ser consolado, em que lugar você tem experimentado mais a consolação? Falar a verdade ou exercer a misericórdia podem se opor? Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos e irmãs. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria no vosso crer, a fim de que se vocês sejam ricos da esperança, no poder do Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus. A igreja reformada, que é uma igreja que ama muito a palavra, precisa resgatar a experiência maravilhosa e misteriosa do poder do Espírito Santo de Deus. O nome do nosso Deus, o nome dele é Emanuel, que ele seja conosco, que ele esteja entre nós, sobre nós e em nós, e que, se olhando para os níveis de esperança que temos no coração, encontrarmos níveis muito rebaixados, não tenhamos pudores, em nome do Deus da esperança, de pedir àquele que ouve toda oração que é feita em seu nome, para que nos revista dessa esperança, que não tem a ver com otimismo, que não tem a ver com positivismo, mas que tem a ver com a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra, em gente tão precária e finita como nós. Deus abençoe vocês, Deus os encha de alegria e graça, e que esse que nos chama para ser igreja, nos fortaleça, a fim de que nós não desfaleçamos, para que no devido tempo possamos ceifar diante do Senhor. Deus abençoe.